sejam bem-vindos, meus queridos e queridas. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez para a gente continuar essa nossa conversa. Toda semana a gente tem aqui uma troca e eu gosto de lembrar vocês que vocês podem, têm oportunidade de ficarem aí com 3 cartas toda semana. A carta do teu signo solar, a carta do seu signo lunar e a carta do seu signo ascendente. Então não deixe de assistir esses 3 vídeos para você ter uma dinâmica, ter uma visão, ter uma percepção maior de como pode acontecer aí a sua semana, viu? Fique agora com a programação especial do seu signo. E com quem nós vamos falar agora? Agora nós vamos falar com os librianos, exatamente. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos librianos, aqui no canal da Energia dos Arcanos. E olha a carta que aparece essa semana para os librianos. A carta do julgamento. Esse é um arcano maior que sempre traz uma mensagem que eu gosto muito de reforçar, porque ela é muito importante dentro de toda a jornada do herói. Você sabe que os arcanos maiores do tarô carregam, né, essa trajetória da jornada do herói. E quando chega nesse ponto, nesse exato ponto da jornada, acontece uma reflexão, uma análise. De alguma maneira é como se a pessoa que está fazendo a travessia chegasse num ponto ideal, adequado, com circunstâncias, com inclusive fenômenos acontecendo que estão conduzindo ela em direção a essa reflexão maior daquilo que precisa de fato ser transformado. Quando a gente fala em julgar, julgamento, nós estamos falando aí de uma posição de alguém numa condição maior, né? Julgando o outro que está numa condição menor. Numa condição muitas vezes errada, numa condição difícil, numa condição de confusão, de inconsciência do que está acontecendo. Mas o julgamento pode ser muito mais do que isso. O julgamento pode falar sobre aquele momento em que nós paramos e avaliamos a partir do que está acontecendo mesmo. Então pode ser que as situações essa semana na vida dos librianos e das librianas conduzam e de forma muito clara a reflexões que vão mostrar que aquilo que você está fazendo pode não estar dando certo. Pode precisar de uma transformação na estratégia, na forma, na maneira como está sendo tocada. Pode ser que outras circunstâncias que pareciam já muito resolvidas, né, comecem também a trazer sinais que vão pedir de você aí uma análise lúcida, clara, sobre como você pode se posicionar de maneira mais fluida, de maneira mais leve, de maneira a gerar mais resultado no seu caminho. Sempre que a carta do julgamento aparece, a gente sabe aí que a pessoa que está na jornada, a pessoa que está atravessando esse ciclo, ela vai ser convidada a dar um tempo no processo. E isso pode acontecer através de uma análise de consciência ou através da própria vivência, mas em ambos os casos vai ser uma condução em direção a uma transformação. Uma transformação que vai acontecer no nível interno para depois poder se manifestar no nível externo. Então aproveitem essa semana aí, librianos e librianas, para justamente avaliar quais são os pontos que precisam desses reparos. São pequenos reparos, né? E eu gosto de lembrar que às vezes pequenas decisões, atitudes e posturas transformam muita coisa lá na frente. Podem mudar, inclusive, todo o rumo da história quando a gente mantém as nossas posturas de forma consistente e disciplinada. Essa é uma carta que traz para o mundo o nosso melhor, mas não num primeiro momento, nas próximas etapas. Nesse ponto, muitas vezes o julgamento deixa a gente um pouco mais fragilizado, um pouco mais vulnerável com relação àquilo que de fato a gente precisa mudar. Mas isso é um ponto importante e extremamente significativo no nosso caminhar. Sem isso, a gente poderia passar o resto da vida indo numa direção que não tem mais sentido para a gente. Então, uma excelente semana de reflexão aí para os librianos. Fiquem bem. Semana que vem eu tô de volta para a gente continuar a nossa conversa. Se cuidem e namastê.